Como se faz um campeão? Oferecimento Pódium Eventos. Você imagina, a gente surpreende. Rosa dos Ventos. Oi pessoal, muitas pessoas aprendem a conviver com a dor por meses ou até anos, acreditando que isso faz parte da vida. Mas a medicina avançou e hoje existem tratamentos que podem devolver qualidade de vida para quem sofre. Algumas dores fazem parte do processo de adaptação, do treino, da evolução, mas existem dores que são alertas de que algo não está bem. E a grande pergunta é, como saber a diferença entre uma dor normal e uma dor que precisa de atenção? Você confere agora em mais um episódio de Como se faz um campeão. Para falar sobre a importância do movimento, da prevenção e do tratamento da dor, eu recebo hoje, mais uma vez, com muita honra, uma grande referência na área, médica especialista em dor e medicina regenerativa, a doutora Amery Falcone. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite, Luciano. Como se faz um campeão. A doutora Amery, ela é especialista, em medicina da dor e medicina regenerativa. Ela tem experiência internacional, participou já de vários cursos nos Estados Unidos, na Europa e, dentre muitas outras coisas, professora de pós-graduação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E, como clínica, ela atua no tratamento de pacientes com dor crônica, em pacientes regenerativos, além de ser professora e palestrante na área. Pouca coisa, tá? Já foi pior, tá, gente? Já tá calminha agora, tá? Já foi bem mais acelerada. Hoje já tá calma. Amery, o que despertou em você o interesse pela medicina da dor? Aliás, muitas pessoas, inclusive eu, confesso, não conhecia essa especialidade, medicina da dor, como uma área específica antes de conhecer você. Me conta pra gente, o que é essa especialidade? O que é a medicina da dor? Isso aí é uma das dúvidas que mais gera o questionamento no consultório, porque é uma dúvida muito comum. E não só da população leiga, mas às vezes muitos profissionais de saúde desconhecem essa especialidade. Medicina da dor é uma especialidade que vai tratar o paciente com dor. E qual cardiologista trata o paciente com doenças do coração, o endocrinologista com doenças metabólicas, a gente vai tratar pacientes com dores. Se você pensar num paciente com problema no coração, num paciente que tem uma doença e que precisa de consultar com o pneumologista. Às vezes é um paciente tabagista, às vezes é um paciente que tem uma história familiar de determinada doença. Então ele precisa de alguns cuidados especiais que alguém ele tem dele dentro da especialidade. A mesma coisa o médico da dor. A gente olha para o paciente, eu falei, qual consulta com o cardiologista? Eu vou querer saber como que você dorme, eu vou querer saber de alimentação, eu vou querer saber de sono, porque são uma série de fatores que contribuem para o paciente ter dor ou não. E a gente tem que olhar para o paciente como um todo. E fazer um pouquinho também da medicina regenerativa, Amery. Essa área tão nova e fascinante. A medicina regenerativa, ela é mais nova. E qual que é o intuito da medicina regenerativa? Tem um Olímpio, que é um médico amigo meu, que também trabalha com medicina regenerativa, que ele faz uma crítica muito boa ao nome, que a gente fala que teria que ser medicina reparativa. Qual que é a função? É a função justamente de você reparar lesões que o paciente tenha no corpo. Seja decorrente de artrose, lesões tendíneas, lesões musculares. E para isso, dentro da medicina regenerativa, a gente tem um leque de diversos tipos de procedimentos que podem ser realizados. Tanto a questão do plasma rico em plaqueta, que muitas vezes vocês já escutaram falar, principalmente que a gente vê muito ligado aos jogadores de futebol. Tem a questão de tratamentos com células troncos e outros tipos de substâncias que são retiradas do próprio corpo do paciente e a gente utiliza para quê? Para reparar tecidos lesados. Qual é, digamos assim, como a medicina da dor enxerga, no caso,
a importância crucial da musculação como garantidora de qualidade de vida para a pessoa, sobretudo, né, na melhor idade, exatamente para combater a sarcopenia. Muitas vezes, quando a gente pensa no paciente com sarcopenia, é o paciente que ele vai ter o quê? Uma menor massa muscular. E a gente tem que pensar que músculo, para o nosso corpo desenvolver músculos, ele tem que estar muito bem alinhadinho. Em questão que tem que ser um corpo que faz exercício, tem que ser um corpo que se alimenta bem, que hidrata bem, que tem um sono reparador. Tudo isso, então, tem que estar alinhado para aquele corpo ter músculo. Então, músculo acaba que ele vira um sinônimo de saúde. E a gente nem está falando, né, Luciano? A gente está num programa aqui, mas eu sei que tem muitas outras pessoas assistindo do paciente fisiculturista. A gente não está falando de fisiculturista, mas todo mundo tem que ter um trabalho de quê? De fortalecimento muscular. Quando a gente pensa no músculo, ele é um marcador de saúde muito importante. O músculo é muitas vezes o que vai proteger suas articulações, que vai proteger os seus tendões e o que vai principalmente possibilitar autonomia na terceira idade. Quando a gente pensa nessa questão do paciente, que ele tem um trabalho de fortalecimento desde sempre, você vai ter um idoso que tem uma autonomia muito maior, que consegue realizar as atividades dele no dia a dia. O que a gente vê muito hoje com a saúde? Hoje a gente vê pacientes que estão cada vez envelhecendo mais. Mas a gente tem que pensar o seguinte, como que você quer envelhecer? Não é só assim, somar 10 anos a mais na minha cartela de vida. A gente tem que ter qualidade de vida, a gente tem que ter autonomia, até para a gente conseguir realizar todas as tarefas que a gente precisa e todas as tarefas que a gente gosta. E para isso a gente tem que ter o quê? Tem que ter um preparo físico importante. A doutora Amélie Falcone é autora do best-seller Existe Vida Além da Dor. O título por si só já é genial. O título por si só já é genial. Então, Amélie, eu vou agora pedir para você deixar uma mensagem, exatamente, né, seguindo esse título sensacional do seu livro, que eu recomendo, doutora Amélie Falcone, Existe Vida Além da Dor. É um livro o que eu acho muito bacana no livro da doutora Amélie é que ele é um livro feito para não médicos, mas sem também ser um livro extremamente simplificado. Porque é difícil você, por exemplo, um médico, escrever uma obra que seja acessível a não médicos, mas sem também que isso a torne muito básica. Não, o livro dela é modulado certinho para transmitir conhecimentos de medicina da dor, mesmo para quem não é médico. Então, Amélie, vou pedir agora para você, né, para encerrar nosso programa, para você exatamente passar essa mensagem. Como você mesmo disse, é um programa de fisiculturismo, mas para todos. Para pacientes oncológicos, para pacientes cardíacos, para pacientes de todas as especialidades. Existe vida além da dor? Existe. Existe. E qual que é a grande questão quando a gente tem dor, e até trazendo o seu caso, Luciana? A sua dor não começou do jeito que ela chegou no meu consultório. Ela começou leve, você deixou passar batido, você foi adaptando os exercícios, aí você foi diminuindo a carga, e aí, de repente, a dor também estava atrapalhando o seu lazer. Então, isso acontece muito com paciente com dor. Eu falo que a dor é como se ela fosse uma erva daninha no jardim. Ela entra devagar, ela entra silenciosa, ela vai tomando, e quando a pessoa está conta, ela ocupou a vida inteira. Porque muitas vezes o que a pessoa começa a fazer? Ela diminui o círculo social, ela diminui a questão do lazer. Se a pessoa diminui o lazer, ela já começa a deprimir por si só. Aí a dor vai tirando as coisas que ela gosta de fazer. Aí depois a dor vai impactando no trabalho. É o famoso círculo vicioso, né, Amélie? É. A dor causa todas essas restrições. A dor gera sofrimento. Exato, que levam a um estado psicológico depressivo, que aumenta mais ainda, né, a sensação da dor, a percepção da dor, que aumenta mais ainda, né, a alienação da vida. Quer dizer, é um ciclo vicioso terrível, né, Amélie? Exato. Terrível. E é isso que eu quero passar para vocês, gente. Esse ciclo vicioso, ele tem como ser quebrado. Ele tem como ser quebrado. Repito, existe vida além da dor. É uma questão de procurar um profissional certo para auxiliar vocês nessa hora, entendeu, de sofrimento. Que muitas vezes, gente, o sofrimento tem, não digo que tem cura, mas tem tratamento. Tem alívio. Tem alívio. Tem alívio. Perfeito. Tenho certeza, amigos. A dor, bem tratada pela pessoa correta, como a doutora Amélie Falcone, tem alívio. E isso não tem preço. Amélie, muito obrigado por sua presença aqui no Como Se Faz Campeão. É um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, Eu que Luciano. agradeço.
Como se faz um campeão? Oferecimento Podium Eventos. Você imagina, a gente surpreende. Rosa dos Ventos. Personalizados criativos. Como se faz um campeão? Oferecimento Podium Eventos. Você imagina, a gente surpreende. Rosa dos Ventos. Personalizados criativos. Oi pessoal, estamos agora aqui no YouTube com esse bate-papo sensacional, super enriquecedor, com a minha amiga, minha médica, a doutora Amelie Falcone. Amelie, não há nenhuma dúvida mais, né, de que, né, o futuro do esporte, a ciência pode ajudar nós atletas a irmos cada vez mais longe e as pessoas comuns a terem uma melhor qualidade de vida. Como é que a medicina moderna, sobretudo a medicina regenerativa no caso, pode auxiliar tanto nós fisiculturistas como pessoas comuns. Como a medicina regenerativa pode auxiliar todos nós a termos uma melhor qualidade de vida, né, ao longo do nosso envelhecimento, que está cada vez mais presente na Amelie. Estamos, que bom, envelhecendo cada vez mais. Então cada vez mais a medicina está focando no envelhecimento de qualidade. Fala pra gente como é que a medicina regenerativa pode contribuir para isso. Você falou duas coisas que estão ligadas à possibilidade de lesões. Atleta de alto rendimento e envelhecimento também. Então, o que acontece? A gente tem que pensar que a gente tem que ter alguma coisa pensando no tratamento de lesões. Tanto para quê? Para voltar o paciente com atleta de rendimento mais rápido, muitas vezes, para o esporte, e também para voltar um paciente normal, que não é atleta de rendimento, mas para voltar ele mais rápido para a rotina dele. Então a gente tem a questão da medicina regenerativa, que é um tratamento que envolve o quê? Envolve o manejo de lesões, principalmente lesões musculoesqueléticas, que aí quando a gente fala em musculoesquelética, para quem está em casa assistindo, entender, é quando a gente pensa lesões musculares, lesões de tendões, lesões de articulação. Então, quando a gente possibilita que aquele paciente tenha um alívio da dor e, consequentemente, um reparo mais rápido da lesão, a gente consegue reinserir ele mais rápido na rotina dele. Aí seja um atleta de alto rendimento ou seja uma pessoa como eu, que sou uma pessoa normal, que eu consiga voltar mais fácil para minha rotina. Normal não, tá, gente? Não tem nada de normal. Eu sabia que você ia falar isso. Inteligentíssima, acelerada, não tem nada de normal não, tá? É uma mulher brilhante, inteligentíssima, acelerada, entendeu? Não tem nada de normal não, que bom. Vamos falar agora mais uma vez dos pacientes comuns, das pessoas comuns, não atletas de alto rendimento. Dá um exemplo aqui para nós, como você mesmo disse, de uma senhora, né, da sua terceira idade, sarcopênica, talvez, né, infelizmente uma paciente oncológica. Como é que você realmente consegue, né, aprimorar, dar a essa paciente uma melhor qualidade de vida, um alívio no quadro de dor que ela está sofrendo? Fale com a gente. Vou tirar o contexto do paciente oncológico, depois a gente volta no paciente oncológico. Mas você falou, por exemplo, uma senhora de terceira idade. Muitas vezes, uma das doenças que ela vai ter é a mesma doença que eu tratei em você, que é a artrose. É artrose. Artrose provoca o quê? Dor e limitação de movimento. Então, quando a gente pensa na questão da medicina da dor e da medicina regenerativa, a gente consegue promover tanto um alívio da dor como uma recuperação do movimento. Quando a gente pensa nessa questão, agora, tanto do paciente com dor crônica como atleta de alto rendimento, muitas vezes, o que vai ser o grande desfecho para esse paciente melhorar? É terapia de movimento. Seja o exercício físico ou seja a reabilitação com o fisioterapeuta. Isso daí, a ciência, ela é indiscutível. Certo. De que a terapia de movimento é o que vai proporcionar a melhora desse paciente. Fazendo aqui um spoiler, nos próximos programas serão abordados exatamente isso. Nós estamos aqui, né, abordando a parte médica, a parte clínica, com a doutora Amelie Falcone, e depois nós vamos abordar nos próximos programas a parte, né, funcional, a parte fisioterapêutica da questão, que também é muito importante. Só que qual é o problema? Muitas vezes o paciente, ele está com uma dor que não deixa ele reabilitar. Que não deixa o fisioterapeuta trabalhar. Exato. Que não deixa o educador físico fazer o exercício que ele quer. Correto. Então, qual que é a função que eu falo muitas vezes?
não só dos procedimentos de medicina da dor intervencionistas, regenerativas e também da questão das medicações. Elas vão abrir uma margem que elas não vão aliviar 100% a dor do paciente, porque é a terapia de movimento que vai fazer o trabalho. Mas você consegue aliviar a dor para o paciente ele conseguir fazer a proposta de tratamento do fisioterapeuta e do educador físico. Me conta uma coisa, você, né? Formou-se em medicina, fez residência em anestesiologia, mas quando é que você teve esse clique, né, essa inspiração tão maravilhosa de se dedicar a uma área tão nova, tão jovem na medicina, tão promissora e da qual você está se destacando tanto com tanto brilhantismo? O que acontece? Eu sempre gostei muito da questão do centro cirúrgico, fiz um estágio para anestesia, apaixonei com a especialidade, tive excelentes professores, isso sem dúvida nenhuma é uma coisa que faz um marco na gente escolher alguma especialidade. E aí, no meu primeiro ano de anestesia, a minha avó, ela desenvolveu um quadro de neuralgia pós-herpédica, que é o quadro da dor do herpes zoster, que muitas vezes vocês podem conhecer como cobreiro. E o ginecologista na cidadezinha dela, Cataguases, falou que ela tinha que tratar com o médico de dor, que normalmente era anestesista. Meus tios entraram em contato comigo e falaram, eu trouxe ela para Juiz de Fora, ela começou a ser acompanhada por um dos meus chefes de anestesia, que também era médico de dor. E aí eu comecei a descer também para um ambulatório de medicina da dor, porque eu acompanhava minha avó e comecei a acompanhar os outros pacientes. E aí eu falei assim, gente, eu vou fazer dor. Porque eu vi que uma das coisas que me encantava na anestesia e que é muito legal da anestesia é, por exemplo, é aquele paciente que ele pega e faz uma cirurgia abdominal enorme. O cirurgião corta de fora a fora. Aí você vai passar nele no outro dia para saber como que o paciente está. O paciente reclama do alarme dos monitores do CTI, o paciente reclama que no CTI toda hora alguém entra de madrugada ele não conseguiu dormir, reclama que o paciente do lado ronca, mas ele não reclama da dor. E ele está com corte na barriga de fora a fora. Isso era uma das coisas que eu mais gostava na anestesia, que era a questão do controle da dor. E aí eu descobri que eu tinha uma especialidade que eu podia mexer só com isso. Sensacional. Realmente, essa parte sua eu não conhecia ainda não. Eu acho que era a maior arte de satisfação na anestesia quando você passa e o paciente, tá tudo bem, ele fala de qualquer coisa, ele não fala da dor. Não fala da dor. Fala até do ronco do paciente. Fala até o ronco do paciente, que a enfermagem entra toda hora, não deixa ele dormir, reclama da comida do hospital. Sensacional. E não reclama da dor. Pronto, é um elogio. Você está até feliz, né? O anestesiologista está até feliz do hospital ao não ouvir essa reclamação. E aí, exatamente, Amelie, eu volto, né, o que eu falei até no nosso primeiro programa. Amelie, você tem essa dimensão, mas eu quero reforçar essa dimensão humana da sua especialidade, da sua atuação clínica. Pode ter certeza, Amelie, que é o que eu digo sempre, o médico, o bom médico, ele não é apenas uma pessoa que estudou, sentou por anos a fio num banco de faculdade, depois na sua casa, estudando. Isso, eu até falo sem piada. Essa é a parte fácil. Estudar medicina é a parte fácil de ser médico. A parte difícil e verdadeira é você ter alma de médico. Você ter a alma de médico. O que é alma de médico? É você entender que o seu paciente, o médico, ao contrário, por exemplo, de um engenheiro ou de algum que trabalha em ciências exatas, cada paciente é um ser humano. Cada paciente é dotado de emoções. Então, cada paciente tem o seu universo. Cada paciente é único. É único. E a pessoa tem que ter alma de médico para compreender isso e passar isso para os seus pacientes. E a Amelie tem a alma de médico para dar, vender, emprestar para todo mundo. Então, eu realmente quero, mais uma vez, passar para você essa mensagem, Amelie. Você é uma pessoa especial. Não apenas pela sua inteligência, pela sua capacidade de estudo, pela sua competência profissional, mas também você é abençoada porque você consegue, né, trazer para pessoas um alívio, uma dimensão humana, seja no alívio da dor, seja na recuperação de um fisiculturista condenado à morte como eu estava. A dimensão humana desse seu trabalho é gigantesca e é de um valor incalculável. Gente, eu tive aqui o prazer enorme e a honra de conversar com a doutora Amelie Falcone,
especialista em medicina da dor e medicina regenerativa, que clinica na Clínica Pro Esporte, que Juiz de Fora. E, cuja mensagem está super bem resumida no título do seu livro. Existe vida além da dor. Amélie, muito obrigado pela sua presença. Conte sempre, seja sempre com o nosso programa aberto, as portas abertas, para você trazer novidades, experiências dessa área fantástica, que é a medicina da dor e regenerativa. Muito obrigado. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigado. Um prazer. Adeus. Como se faz um campeão? Oferecimento Pódium Eventos. Você imagina, a gente surpreende. Rosa dos Ventos. Personalizados criativos.